Radialista, professor e escritor, nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais. Na infância, ele já despontava o interesse pelo rádio. É formado em letras, mestre e doutor em comunicação. Ajudou a implantar e a consolidar o sistema de FM nas rádios cariocas. Tornou-se um dos locutores mais conhecidos do Brasil. Comemora 50 anos de profissão. E como parte das comemorações, ele lança o livro A Caixa Mágica, contando as boas histórias da rádio no Brasil. É com alegria e prazer que eu converso no programa de hoje com Fernando Mansur. Fernando, obrigado pela presença. Obrigado, Rogério, pelo convite. Eu que agradeço a sua presença para contar essas boas histórias que nós temos da rádio. São 50 anos, né, Mansur? 50 anos de rádio. 50 anos, tem história. Tem história. Tá tudo aqui ou você ainda tem coisa para contar? Acho que tem. Não só eu, mas como os amigos também, né? Porque a gente lembra de alguns pontos, né? É verdade. Mas aí outros amigos dizem, você lembra daquela... Não, aí ele quando conta eu me lembro. Isso. Aí você está catalogando para o segundo volume. Quem sabe, é uma ideia boa. As próximas histórias, não é? Não é? Acho que faltaram nesse livro. Os próximos 50. Os próximos 50. Mas quem chegou em 50, Mansur, tem a obrigação de completar mais 50. Continuar na maratona. Claro. Mas, como eu disse, você nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais, e já despertava interesse pelo rádio garoto, menino. Isso foi um interesse espontâneo ou foi alguma coisa assim, tipo, a família era muito ligada, tinha algum radialista? Como é que isso funcionou? Não, você sabe que foi espontâneo. De criança, né, eu já falava na escola, a professora me incentivava a ler poesias, ser orador da turma. Tinha uma professora, entre outras, uma muito querida também, a dona Lilá Mussi, que é mãe do João Bosco, cantor, Tunai, e ela me incentivou muito, sabe? A família dela é muito rica, assim, musicalmente, artisticamente, muitas festas, saraus, todo mundo cantava, tocava. E eu ia muito lá, ela chamava para eu ensaiar algumas coisas, né? E desde criança ela começou a me incentivar. Depois eu comecei a falar na igreja católica, a igreja de São Sebastião, na pracinha. A igreja ficava aqui e a rádio aqui. Só atravessar a rua? Só atravessar a rua, subir uma escadinha. Né? E o gerente da rádio assistia às missas das crianças, que era às 9h30. E um dia ele me chamou para fazer um teste. E eu fui fazer o teste, né? E passei, eu era menor. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Uns 15 para 16, assim. Jovenzinho. Eu falei com a minha mãe, né? Ela topou? Não, ela falou, vou falar com seu pai. Famosa frase, vou falar com seu pai. Aí na mesa de jantar, parecida com essa aqui, estava minha mãe aí, meu pai aqui, meu irmão ali. E ela falou, Aldair, seu filho quer trabalhar em rádio. Ele falou assim, pode trabalhar. Meus filhos vão ser o que eles quiserem ser na vida. Que bacana. Foi. Aí eu teria que trabalhar de 6 da noite às 10 da noite. Ela falou assim, você tem que chegar em casa às 10h15. Aí eu saía 10 horas da rádio, corria para casa. Corria para casa. E você ficou quanto tempo nessa rádio? Nessa rádio. Qual era essa rádio? Rádio Sociedade de Ponte Nova. Aí eu fiquei 2 anos, depois eu precisei ir para Belo Horizonte estudar, porque tinha terminado o terceiro científico em Ponte Nova. Na época era assim. Era científico. Não é? Científico. Isso. Hoje ensino médio. Isso. Seria isso. Aí não tinha o terceiro científico, fui estudar em Belo Horizonte, ficar na casa dos meus avós. Comecei a trabalhar na rádio, fiz teste em algumas rádios. Fui à Rádio Itatiaia, mas eles tinham uma subsidiária em Nova Lima, chamada Rádio Aurilândia. Então eles falaram, vai treinar na Rádio Aurilândia. E eu fiquei lá 6 meses na Rádio Aurilândia, fiz também na Rádio Minas de Belo Horizonte. E lá eu fiquei o dia inteiro assim na Rádio Aurilândia. Era uma rádio FM também, em 1969. Aí eu trabalhava de 9 da manhã até meio-dia, depois o outro saiu, eu fiquei de 9 às 6. Aí eu pegava o ônibus às 6 de Nova Lima, ia para o colégio Champanhar, lá em Belo Horizonte, chegava lá 7 horas para aula. Fiquei 6 meses assim. O que você fazia nesse início na rádio? Você já era locutor? Locutor. E você fazia que tipo de locução? O que você apresentava? Na rádio assim, de Ponte Nova, eu fazia tudo. Não só eu, todos os meus colegas. A gente lia os comerciais, ficava assim, os textos comerciais, né? Você ia pegando e lendo, assim, e marcando. E eu fazia a programação musical, eu fazia os programas que eu criava, né? Eu imitava os meus ídolos. Isso que eu queria te perguntar. Essa época era uma época em que as rádios tinham programas de auditório. Tinha. Você ainda pegou esse momento. Você participava disso? Você como ia? Ouvinte. Isso. Lá tinha o Jota da Luz, Jarbas, principalmente o Jota da Luz, que fazia programas de auditório, que a gente ficava fascinado, assim. E o dia que eu conheci o auditório, eu fiquei, assim, deslumbrado.
Mas eu custei a visitar a rádio porque eu tinha tanto fascínio pela rádio que eu não chegava lá, eu só ouvia. Por quê? A imaginação fluía. Olha. E eu venerava aquilo, sabe? Muito mesmo. Quem eram teus apaixonados da época? Tinha o Jota da Luz e o Jarbas, lá em Ponte Nova. O Arlindo Abreu, também, que era um gerente. Aldair Pinto, em Belo Horizonte, na Rádio Guarani. Eu ouvia rádios aqui do Rio de Janeiro, Haroldo de Andrade também, eu ouvia muito. Roberto Muniz. Eu ouvia um de São Paulo também, Hélio Ribeiro, que me marcou muito. O Hélio Ribeiro, eu saía da escola, né? Eu chegava em casa, ligava o rádio, fazia o lanche, ficava ouvindo o Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro trabalhou em rádio Bandeirantes, Piratininga, Ferreira Martins também trabalhou na Piratininga. Mas o Hélio Ribeiro, ele me marcou de uma forma muito especial, porque ele fazia um programa que me agradava muito, porque tinha música, tinha filosofias, que ele lia trechos de filósofos entre as músicas, fazia traduções de músicas também, mas só músicas que tinham uma mensagem, sabe, músicas italianas, francesas, em inglês. E ele traduzia aquilo de uma maneira muito bonita, a voz dele tinha um revérbero assim, bonito na voz, sabe? Eu ficava fascinado com aquilo. Aí quando eu entrei no rádio, eu tentava fazer tudo aquilo, imitava tudo isso. E para você buscar o seu estilo, você foi uma pessoa que a sua marca é o seu estilo, os bons profissionais são assim, né? Eles têm um estilo próprio, né? As pessoas sabem que é ele pelo estilo dele. Que estilo você buscou ser? Olha, eu não foi uma coisa consciente, não. Eu fui misturando isso tudo. Depois eu comecei a ouvir a Rádio JB AM, né? A Rádio Mundial AM também. Que era uma febre. Não é? E lá à noite pega, porque o AM facilita a transmissão à noite. Eu comecei a ouvir o Simon Cury, Eliaquim Araújo, Luiz Carlos Saroldi na Rádio JB. E os programas da Rádio Mundial, né? Big Boy e outros, né? Quando eu vim para o Rio, esses programas todos estavam na minha mente, assim, todas essas informações. Mas eu fiz teste para a Rádio Nacional. Mas você foi para Belo Horizonte estudar? Fui estudar e trabalhei lá. Você foi estudar letras, é isso? Não, lá em Belo Horizonte eu fui fazer o terceiro científico. Eu retorno para Ponte Nova em final de 69, né? E aí abre o curso de letras em Ponte Nova, justamente em 70. Você cursou lá mesmo? Aí eu fiz 70, 71 e 72. E por que letras? Porque eu sempre gostei de escrever. As minhas redações, o português, eu sempre tive facilidade, poesias, desde criança. Então eu entrei em letras, mas também nunca fui muito afim das ciências exatas. E aí você pensava já em migrar para o rádio ou você pensou em seguir a vida pelo caminho de letras mesmo? Eu sempre fiz as duas coisas. Quando eu me formei em letras, eu fiquei dando aula ainda um ano de inglês. Eu fiz português e inglês. E fiz curso de inglês lá com a dona Vera. Eu dei aula um ano, né, para o colégio lá, e rádio o tempo todo. Então, sempre essas duas profissões caminharam juntas. Mas o rádio sempre falando alto. Sempre. Sempre pulsando. E o que te fez vir para o Rio de Janeiro? Mas aí eu fiz também locução esportiva lá. Foi? Aí um ano eu chefiei a equipe de esportes e foi um trabalho, aprendi a narrar futebol. E que é uma pegada muito diferente, não é? Muito diferente. Totalmente diferente. Totalmente é bem diferente. segmentado, vamos dizer assim, não é? É. Mais difícil? É difícil. Você olha os seus amigos jogando bola, você esquece tudo, né? Porque você tem que falar o nome, criar a jogada, imaginar. Poxa, foi um sufoco. Mas, e quem veio... No mínimo, ativa a criatividade. Nossa, muito. E quem trabalhou comigo lá e depois veio para o Rio foi Luiz Carlos Silva. Sim. Que depois foi para a Globo, né? Foi um grande locutor, porque agora ele saiu, ficou mais na empresa dele de marketing, com o Elcio Venâncio. E o Luiz Carlos, eu chamei ele e tal, ele foi trabalhar e a gente fez uma equipe muito legal. Em 72 eu me formo. O secretário da universidade fala comigo assim: Mansur, eu estava em Belo Horizonte quando eu vi no meu carro um anúncio da Rádio Nacional do Rio chamando locutores concurso universitário para teste. Olha só o destino, né? Ele está em Belo Horizonte, ele mora em Ponte Nova, ele vai resolver uma questão burocrática lá da universidade. Chega a Ponte Nova e me fala isso. Eu conheço o Zé Cunha, que é um grande locutor, né? Todos conhecemos. O Zé Cunha estava aqui na TV Tupi, ali isso. na Urca, né? Ele narrava futebol, ele e Rui Porto como comentarista, etc. E o irmão do Zé Cunha, o doutor, liga para ele, doutor Roque: Zé Cunha, o Mansur vai aí, você recebe ele por gentileza, ele vai fazer um teste aí na Rádio Nacional. O Zé Cunha gentilmente me recebeu, me levou à Rádio Nacional, eu fiz o teste, passei. Isso foi em dezembro.
Em janeiro eles me ligaram Olha. e eu vim para o Rio em janeiro de 73, para a Rádio Veio e Nacional. ficou. Vim e fiquei. Curtiu ficar aqui? Nossa, adorei. Você já conhecia o Rio? Era o meu sonho, não conhecia. Eu tinha um tio, você perguntou se eu tinha alguma influência na família. Talvez, eu não sei assim realmente, mas talvez no DNA, tio Fued, que eu sou descendente de sírios, né? Sim. Meus avós, por parte de mãe, árabes. Então, eles, o meu tio Fued morou aqui, chegou a trabalhar na Rádio Relógio, aqui do Rio de Janeiro. Depois ele saiu, foi ser aquelas representantes farmacêuticos, aqueles que Sei. vende, que né? apresentam os remédios Isso. e tal. E eu era fascinado por ele, um tio muito elegante, sabe? Quando ele foi visitar com a esposa dele, os filhos, eu fiquei fascinado de ver aquela pessoa magnífica, né? Talvez tenha ficado alguma coisa, eu não sei, Plantou conscientemente, mas plantou estava. a semente, né? E eu tinha um tio também, por parte do meu pai, lá em Minas também, na cidade de Dores de Indaiá, que ele queria ser locutor de rádio, tio Miguel. Só que os pais não queriam. Não, senão vai ser locutor. Porque sempre houve uma, né? A gente era meio marginalizado. Não. Eu quis, falei com os meus pais, meu pai deu o seu ok, por isso que eu pude seguir. Porque confunde um pouco com artista, e naquela época as pessoas achavam que artista não era um bom negócio, Isso, né? isso, Bastante diferente de hoje em dia, Exatamente, mas na época não era muito assim. Aí você chega no Rio, você trabalhou na Rádio Nacional. Era uma emissora muito concorrida, os melhores passavam por ali. Foi para você uma experiência significativa para a sua vida adiante? Foi. Por quê? Olha só que equipe que tinha. Eu assistia muito Flávio Cavalcante, programa na TV Tupi do Flávio Cavalcante. Grande Chance, Um Instante Maestro. Isso. E eu vi o júri dele. Tinha Humberto Reis, Sérgio Bittencourt, José Messias. Meu tio Gervásio Batista. Gervásio Batista. Isso, fotógrafo. Tinha o Máriozinho Rocha. Marizinho Rocha. Aquela que dava 10 para todo mundo. Márcio Whindersson. Márcio. Isso aí. Não é? Não é? Só gente, né? Elegante, grandes locutores, compositores, Isso. etc, etc. Artistas. Eu ficava fascinado. Quando eu fui para a Rádio Nacional, o Duvaldo Cosa era o chefe, que foi um grande locutor esportivo. E tinha um programa que tinha Humberto Reis, Sérgio Bittencourt, Zé Messias, que eles ouviam os discos e davam as notas também no rádio. Isso. E eu estava ali fazendo a locução comercial deles. Imagina. Eu falei, nossa Senhora. Eu falei, caramba. Então eu fiquei ouvindo essas pessoas. Eu fiquei fascinado. Então foi uma escola fantástica. Só que, em 74, eu namorava uma estudante de jornalismo que estava fazendo estágio na Rádio JB, que era ali na Avenida Brasil 500, dentro do Jornal do Brasil, aquele conglomerado incrível de comunicação. Então ela me convida para fazer um teste. Ela me convida, não, me indica, né? Ela vai fazer um teste lá, um tal. Eu fui com Eliaquim Araújo, que era o locutor, chefe dos locutores. E era uma equipe de locutores também fantástica. Na primeira vez eu não passei, que eu era meio hippie, andava de sandália com sola de pneu. Ah, é? E o estilo JB não me permitiu entrar. Então você está vendo que o perfil revela o lado B das pessoas. Tá vendo? Ninguém podia imaginar que você foi hippie um dia, né? Olha aí. Quase, não cheguei a ser. Mas radical, praticante da ideologia, pelo menos. Barbudo, cabeludo, né? Aí eu sou Fernando Veiga, achei, não, Eliaquim, no momento não e tal. Mas depois, eu sabendo disso, eu voltei mais uma vez. De outro jeito. De outro jeito. Estilo JB de ser. JB. Aí passei, né, me contrataram. E que escola, JB. Que locutores, que departamento de jornalismo. Nossa Senhora. E você trabalhou no departamento de jornalismo de lá? Também, por quê? Porque depois de um tempo assim, como locutor comercial, a gente anunciava música, né, e tinha os locutores noticiaristas. Mas aí, um determinado momento, me chamaram para fazer as folgas de fim de semana. Aí eu comecei a ler os noticiários. Primeiro os curtinhos, de 3 minutos, 5 minutos, de hora em hora. E depois me chamaram para ler o JBI, Jornal do Brasil Informa. Pam, pam, pam. Que tinha uma edição 8h30 da manhã no final de semana, 12h30, 6h30, 18h30 e meia-noite e meia. Me chamaram para ler esses noticiários no final de semana. E eu fui. Como eu sofri. Nossa Senhora. É? Nossa, que era muita emoção. E eu não tinha embocadura para ler 15 minutos de notícia. Que é bastante coisa. Aí 15 eu... minutos é um tempo. Nossa. É. Eram 3 blocos.
nacional, internacional, cidade, esporte e cultura. E aí você foi pegando a canja para continuar nessa estrada, que aí Sim. eu queria falar contigo sobre a introdução do FM, né? As Sim. rádios FMs começaram a bombar Sim. a partir dos anos 70. Isso. Segundo muitos estudiosos, por conta da ditadura. Não sei Sim. se é ou se não é, mas eu quero que você conte pra gente essa história no próximo Certo. bloco, porque isso já Claro. está terminando. Tá E a bom. gente faz um rapidíssimo intervalo nesse papo delicioso e a gente volta já já com mais perfil Fernando Mansur aqui para você. Não sai daí não, que é rapidinho.